it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para o concurso 979 da Loteca, que está com estimativa de prêmio de R$300 mil, com um pouco de atraso, mas estou aqui e espero que as minhas dicas cheguem até você a tempo de poder estar lhe ajudando. Eu gostaria de, antes de passar os palpites, estar fazendo aquele pedido mais do que especial a você que está me assistindo nesse momento através do YouTube. Tem umas letras aqui embaixo do vídeo formando a palavra inscrever-se. É só você clicar nelas e pronto, você já estará inscrito no canal. Não vai custar nada para você e em contrapartida você estará me ajudando e me dando motivação para, obviamente, continuar com o meu trabalho, beleza? Então vamos começar aqui com os nossos palpites. Primeiro jogo pelo Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, jogo de volta, onde na ida o Flamengo venceu por 1-0 com um gol polêmico de pênalti. É um clássico aqui, o Flamengo não tem tido facilidade para vencer o Vasco, mas só que o Flamengo tem mais time, tem mais elenco, vive um momento melhor, inclusive no primeiro jogo, apesar de ter vencido por 1-0 apenas, mas o Flamengo jogou melhor grande parte do tempo. Então, eu acredito que aqui ele vencerá novamente. Então, o meu palpite para esse primeiro jogo é coluna 1, vitória do Flamengo. Jogo 2, pelo Campeonato Mineiro. Jogo entre Atlético Mineiro e Caldense. Esse é o último jogo, a última rodada da primeira fase. O Atlético já está classificado. É o primeiro colocado na classificação. Poderá, inclusive, utilizar o time reserva nesse jogo, mas aqui é aquela história. Nós vamos na força da camisa, né? O Atlético, até o reserva, é melhor que esse time da Caldense. Ele está jogando em casa. Então, nesse jogo número 2, eu vou de coluna 1, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 3, pelo Campeonato Goiano, entre Atlético Goianiense e Vila Nova. Aqui é a semifinal, jogo de ida. Esses times já se enfrentaram na primeira fase por 2 vezes, sendo que nas duas o Vila Nova ganhou os 2 jogos. É um jogo complicado, mas eu acredito que desta vez, como é para valer, vale vaga na final, eu acredito que o Atlético Goianiense vencerá essa partida. Então, nesse jogo número 3, eu vou de coluna 1, vitória do Atlético Goianiense. Jogo 4, agora pelo Campeonato Gaúcho, semifinal também, o jogo entre Internacional e Grêmio, um clássico. O Inter eu vejo como um time melhor, só que por se tratar de um clássico, né, obviamente tudo pode acontecer. Mas como eu falei, o Inter é um pouco melhor, mas por segurança eu vou estar usando um duplo. Então nesse jogo número 4 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Internacional ou empate. Jogo 5, pelo Campeonato Mineiro, jogo entre Patrocinense e Cruzeiro. Aqui pode não parecer, mas é um jogo complicado. O Cruzeiro está brigando com o Atlético para ver quem fica em segundo lugar e, portanto, decidir em casa nas fases seguintes. E a Patrocinense está em 10º lugar e se perder e a URT ou o Pouso Alegre vencer os seus jogos, ela estará rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Só que aqui, mesmo com este cenário, eu acredito que o Cruzeiro vencerá esse jogo. Tem evoluído bastante na competição, como eu falei, é o 2º colocado. Então, nesse jogo, número 5, entre Patrocinense e Cruzeiro,
eu vou de coluna 2, vitória do Cruzeiro. Jogo 6, válido agora pelo Campeonato Catarinense, quartas de finais, o jogo da volta, onde na ida os dois times terminaram empatados em 1-1. Aqui eu vou acreditar no Brusque, mas por segurança estarei também usando um duplo nesse jogo. Na primeira fase o Brusque fez uma campanha muito boa, terminou em primeiro lugar na classificação, e o Avaí ficou em oitavo. Então, como pelo regulamento o primeiro pega o oitavo colocado, os dois estarão se enfrentando, né? Já tiveram o primeiro jogo, estarão fazendo agora o jogo da volta. Apesar do Avaí ter mais nome, neste jogo eu vou usar um duplo a favor do Brusque. Então, no jogo número 6, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Brusque ou empate. Jogo 7, agora pela Copa do Nordeste, o confronto entre Fortaleza e CRB, última rodada da fase classificatória. O Fortaleza é o primeiro colocado no grupo A com 13 pontos e o CRB é o segundo no grupo B com 14 pontos. É um jogo equilibrado, só que o Fortaleza leva uma certa vantagem nos últimos confrontos contra o CRB, principalmente jogando em casa. O Fortaleza precisa vencer para manter o primeiro lugar no grupo, na classificação geral, tendo, portanto, vantagem nas fases seguintes também do campeonato. Se o CRB vencer, ele termina em primeiro lugar. Então aqui é um jogo complicado, como eu falei, é um equilíbrio, só que o CRB é melhor jogando em casa. Como este jogo é fora de casa, eu vou aqui acreditar no Fortaleza, porque ele tem mais elenco, é inclusive um dos favoritos a conquistar o título dessa competição. Então, neste jogo número 7, eu vou de coluna 1, vitória do Fortaleza. Jogo 8, pelo campeonato também, pela Copa do Nordeste também, o jogo entre Atlético de Alagoinhas e Souza da Paraíba. É interessante como o pessoal da Caixa, da Loteca, gosta dos Atléticos, né? Aqui nós temos Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, e eles encontraram aqui um Atlético na Bahia, Atlético de Alagoinhas, que, por sinal, vem fazendo uma boa campanha nessa temporada, tanto no Campeonato Baiano como na Copa do Nordeste. No Campeonato Baiano, por exemplo, ele garantiu vaga nas semifinais, ficou em segundo lugar na classificação. No último jogo, eles estavam perdendo de 2-0 para Jacuipense e conseguiram virar para 3-2 jogando fora de casa. É um time muito bom, esse time do Atlético de Alagoinhas. Na Copa do Nordeste, eles precisam apenas empatar, que já estarão classificados também para a próxima fase. Já para o Souza da Paraíba, ele tem uma chance remota de classificação, precisa vencer esse jogo e torcer para uma combinação de resultados para então se classificar. Aqui eu acredito que o Atlético de Alagoinhas vencerá esse jogo. Só que, por segurança também, eu vou estar usando um duplo nesse jogo. O Atlético de Alagoinhas, para você ter uma ideia, ele é o atual campeão baiano e tem chance, inclusive, de conseguir aí o bicampeonato da Bahia. Mas eu vou usar um duplo nesse jogo. Então, nesse jogo número 8, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Atlético de Alagoinhas ou empate. Jogo 9, agora pela Premier League, campeonato inglês, o jogo entre Tottenham e West Ham. Um jogo complicado. O Tottenham venceu no meio de semana o Brighton por 2-0. O West Ham é muito forte jogando em casa.
Os dois times também parecidos ali na classificação. O West Ham está em sexto e o Tottenham está em sétimo. Ambos os times têm 48 pontos, só que o Tottenham tem um jogo a menos. Eu vou apostar aqui no Tottenham, com o pé atrás, porque o Tottenham não passa confiança. Mas como a força do West Ham é mais jogando em casa, e esse jogo obviamente é fora, eu vou dar um voto de confiança aqui no Tottenham. Então nesse jogo, número 9, eu vou de coluna 1, vitória do Tottenham. Jogo 10, agora pelo campeonato italiano, o jogo entre Roma e Lazio, um derby de Milão. A Lazio está em quinto lugar com 49 pontos e a Roma está em sexto com 48. Os times da Itália, eu até falei no outro vídeo, que não passam confiança, principalmente os times grandes lá da Itália, não passam confiança. A Roma joga em casa, precisa da vitória para se manter ali nas primeiras posições do campeonato. Se perder aqui, quem perder esse jogo pode ser ultrapassado pelo Atalanta. Aqui eu vou, por estar jogando em casa, como eu falei, eu vou apostar na Roma. Vou de coluna 1 aqui nesse jogo, né? Também com o pé atrás, mas nesse jogo, número 10, eu vou de coluna 1, vitória da Roma. Jogo 11, pelo Campeonato Paulista, o jogo entre RB Bragantino e o Palmeiras. Aqui é um jogo complicado, os dois times já estão classificados, e inclusive são os líderes dos seus respectivos grupos. O Palmeiras é muito forte, é o único invicto na competição, inclusive venceu por 2-1 no meio de semana o Corinthians no clássico. O Palmeiras venceu todos os clássicos que disputou até agora. O Bragantino estará desfalcado do seu goleiro, que foi expulso no último jogo contra o Ituano. Aqui eu vou usar um duplo aberto. Então nesse jogo aqui, como os dois times não têm muito a disputar, eu vou acreditar que o jogo será franco. Então eu vou de coluna 1 ou coluna 2, né? Nesse jogo, número 11, eu vou de vitória do Bragantino ou vitória do Palmeiras. Jogo 12, agora pelo Campeonato Paranaense, o jogo entre Atlético Paranaense e Londrina. São aqui quartas de finais, o jogo da volta. Na ida, o Atlético Paranaense perdeu de 1-0 e agora decide em casa. É um jogo complicado porque o Atlético Paranaense, como nós sabemos, ele não dá muita importância ao campeonato estadual e usa inclusive o elenco sub-23. Mas como aqui ele precisa da vitória, né? Eu vou aqui na força da camisa, vou de coluna 1, portanto nesse jogo, número 12, eu vou de vitória do Atlético Paranaense. Jogo 13, agora pelo campeonato francês, entre Olympique de Marseille e Nice. Um jogo complicado também. O Olympique de Marseille é o segundo colocado e o Nice é o terceiro colocado. Ambos os times têm 50 pontos. Um jogo complicado. O Olympique de Marseille também não me passa muita sorte. Mas só que aqui ele joga em casa. Está buscando ali se firmar na segunda colocação. Tem mais tradição na França do que o Nice. Então nesse jogo número 13 eu vou de coluna 1, vitória do Olympique de Marseille. E para finalizar, jogo 14, o grande clássico da Espanha, campeonato espanhol, entre Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid é o líder isolado com 66 pontos e o Barcelona vem numa evolução, está conseguindo se recuperar aí com Xavi como o seu treinador, que foi ídolo do clube como jogador. O Barcelona está em terceiro lugar, tem 51 pontos. Aqui eu vejo um pouco de favoritismo para o Real Madrid.
é um time que já está pronto, já está bem montado. E o Barcelona, como eu falei, vem num processo de evolução. Sem contar também que o Barcelona jogou no meio de semana, teve que viajar até a Turquia para enfrentar o Galatasaray pela Liga Europa, onde ele havia empatado em 0-0 no primeiro jogo. E aí jogou o jogo da volta fora de casa, na Turquia, e conseguiu vencer por 2-1. É um clássico, se tratando de um clássico, obviamente, como a gente fala, tudo pode acontecer, mas aqui, como eu falei, eu vejo o Real Madrid mais preparado, então nesse jogo 14 eu vou de coluna 1, vitória do Real Madrid, beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas. Então é isso, por hoje é só, grande abraço, boa sorte para você e até a próxima.